Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao vivo com um Papeando com Pamplona especial sobre reforma trabalhista. Meu velho, essa experiência de gravar o Papeando ao vivo é um negócio interessante. Eu tô acostumado com o Papeando que a gente faz, edita, tem a plateia na hora, faz as perguntas, mas esse ao vivo é legal porque tem aí um monte de pessoas. É a maior plateia que o Papeando tem, porque é todo mundo ao vivo. E você que está me vendo nesse momento de qualquer lugar do mundo, não somente do Brasil, você fique à vontade. É sério mesmo, nós estamos ao vivo e você pode participar aqui pelo Facebook do SESC, fazer pergunta. Eu vou fazer umas 3 perguntinhas, depois eu vou abrir para a plateia. Eu quero ver você tendo a oportunidade de participar com um dos maiores nomes do direito do trabalho do Brasil. Meus amigos, nós estamos num momento muito complicado no país, do ponto de vista das instituições e do ponto de vista do direito do trabalho. E o direito do trabalho passa por um momento de uma reflexão. Nós estamos com o direito do trabalho em xeque. E aí, nesse ponto, imaginar qual será o futuro do direito do trabalho diante da reforma ou deforma trabalhista é o desafio dessa noite. Esse programa está sendo gravado ao vivo, transmitido ao vivo. Depois, vocês vão ver, ele vai ser editado, a gente vai lançá-lo como o programa de novembro. Mas nesse momento, nós vamos falar sobre reforma trabalhista. Adivinhe com quem? Com Zé Afonso Dalegrave Neto. Ele é advogado, é professor e é um dos maiores juristas brasileiros no campo do direito do trabalho. Dalegrave, você que é meu brother, meu amigo, meu irmão, um cara que eu sou seu fã, que prazer recebê-lo no Papeando. Prazer é meu, Rodolfo. Eu sempre assisto teus programas, sempre me imaginei com essa canequinha e hoje estou eu aqui com o Rodolfo Pamplona. Hoje é seu dia de dia. Falar e de ganhar caneca. E num tema tão especial, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, que é um problema. Eu tenho falado sobre a reforma trabalhista no país todo. Eu gravei vídeos sobre cada um dos pontos da reforma, botei lá no canal, no YouTube. Mas é importantíssimo que as pessoas tomem consciência do que está acontecendo. Mas eu queria, antes de começar essa entrevista, falar um pouco de você. Por quê? Olha só, o Papeando com o Pamplona ou o Papeando com o Dalegrave? Ô Pamplona, nós estávamos conversando lá no carro, agora vindo, e você é um cara diferente, né? Não tem como comparar você com ninguém. O cara é do direito civil e do direito do trabalho. Daí ele canta, ele interpreta, nas horas vagas é juiz do trabalho, dá aula, já com 20, 22 anos, já tinha livro publicado. Então é um prazer, eu sou um admirador teu também por esse teu lado, assim, multimídia. Então, o prazer é meu. E aproveitamos que estamos em Salvador. Ele é o cara, ele está aqui em Salvador, falou aqui no CONAT, que é o Congresso Nacional dos Advogados Trabalhistas, um evento fantástico. Aí eu digo, eu vou roubar o Dalegrave para fazer um Papeando ao vivo. É um prazer. Vamos lá. Cara, vamos falar sobre reforma trabalhista. E eu estava falando com meus alunos lá, e tem vários alunos lá da minha matéria de temas aprofundados de direito de trabalho, eu sei que estão ao vivo aí, depois eu quero saber quem é que está ao vivo. Por quê? Porque a gente precisa saber, nesse ponto, eu estou conversando com eles, que às vezes falar sobre reforma, falar sobre modernização, é algo que por si só não tem como ser contrário. Mas que reforma? E a pergunta é, para o direito do trabalho, havia uma necessidade mesmo de uma reforma trabalhista? Veja, Rodolfo, você sabe, como professor de Direito Civil, que a norma jurídica ela é reflexiva. Ela tem que refletir os anseios do povo, da sociedade, num momento histórico. Sim. Então, a partir do momento que as inovações tecnológicas vão vindo, hoje já se fala da uberização, então tinha o Fordismo, o Toyotismo, hoje já se fala da uberização, que é o trabalho via plataforma, o teu chefe já não é um chefe presencial, é um algoritmo. Então, é claro que o direito do trabalho ele tem que acompanhar essas mudanças. Sim. Então, nessa medida, a reforma ou a atualização da legislação era necessária, mas de forma pontual e não como aconteceu. Porque o que aconteceu, que nem você mesmo falou, foi uma deforma trabalhista, não uma reforma. E isso é muito importante para quem está nos vendo em casa, que soube desse Papeando ao vivo. Tem muita gente lá do CONAT que está assistindo a gente ao vivo também. E isso é uma das coisas que eu acho muito importante. Dá para explicar para esse pessoal como é que foi a sua visão sobre a tramitação do processo legislativo que gerou a reforma? A tramitação veio num contexto político obscuro,
onde o atual presidente Temer queria ter uma bandeira, o presidente que ficou pouco tempo, mas trouxe reformas importantes, como a reforma da Previdência é mais difícil de mudar, tanto no quórum, na matéria, então a bandeira que ele queria é a da reforma trabalhista. E aí o que fizeram? De goela abaixo, de afogadilho, de forma assodada, de forma muito célere. Começou com uma proposta pontual do ministro do Trabalho, eram 5 pontos só, né? Era basicamente discutir 7 artigos da CLT e 8 da Lei 6.019. Basicamente era Para isso. discutir atualização, trabalho temporário, multa administrativa, trabalho tempo parcial alargado, terceirização, era uma coisinha assim. O artigo 11, aquela coisa da representação dos trabalhadores. E tanto que nesse primeiro momento eu até elogiei alguns pontos. Mas aí veio um substitutivo. Eu também, não vou dizer. Aquele momento, você chega a acreditar. O indivíduo vai lá e diz lá, olha, vem cá, nós estamos querendo modernizar. Você chega na noção da boa-fé e diz assim, não, olha, talvez valha a pena a gente pensar, a gente ficar aberto. Não quer dizer que nós somos os contrários a tudo, mas... Que reformazinha vagabunda. É que aí veio o substitutivo do deputado Marinho. Sim. E aí mais de 100 artigos. Aí abriu a porteira, escancarou. E aí mudou muita coisa importante. E uma das coisas que eu acho que é interessante esclarecer para os nossos leitores, nossos telespectadores, né? É perceber, às vezes a gente fala, foi uma celeridade muito grande. Né? Aí as pessoas dizem, mas celeridade é uma coisa boa. Bem, mas não confunda celeridade, que é princípio, com o antiprincípio da pressa. Porque as pessoas tentam fazer alguma coisa rápido demais, rápido, para não dar tempo de pensar, para não dar tempo de discutir. Por quê? Porque há um déficit democrático de um projeto que originalmente era para 7 artigos da CLT e 8 da Lei 6.019 e de repente mudou mais de 200 dispositivos, mais de 100 artigos da CLT. Então, nesse ponto, um projeto que foi apresentado em dezembro de 2016 e virou lei já em julho de 2017. Você leva em consideração que teve recesso parlamentar, carnaval, né, Semana Santa e vários, greve geral, você leva em termos de dias úteis. Rodolfo, ela foi inspirada numa cartilha da CNI, Confederação Nacional das Indústrias. Verdade, isso é importante 101 propostas para modernizar o Brasil. Então, o que aconteceu é que eles ouviram só os anseios da classe empresarial. Não, os interesses do trabalhador, do movimento sindical, não foram ignorados. Então essa é uma crítica. Essa é um dado interessante, por quê? Porque quando a gente começa a fazer uma análise pontual, e isso é algo que eu fiz nos vídeos, estão disponíveis gratuitamente para quem quiser, né, lá no canal Pamplona. Eu fiz absolutamente de graça, pensando nos alunos da nossa pós-graduação, mas também para todo cidadão, ponto por ponto. Quando a gente começa a analisar, ponto por ponto, você vê um clima assim meio de revanchismo contra a jurisprudência do TST, uma postura de tentar limitar a atuação dos tribunais trabalhistas. E aqui é preciso entender, vamos tentar, numa primeira pergunta mesmo, direta, né? Porque foi um dos pontos que inicialmente teria tido debate, que era a questão do negociado sobre o legislado. O que você acha do tema? O que você acha que era a proposta e o que você acha do que veio com a Lei 13.467? A prevalência da negociação coletiva sobre o que está na lei é uma tendência mundial. Isso aconteceu na Alemanha, na Espanha, Portugal. Mas o que aconteceu também nesses países? O desemprego não diminuiu e precarizou o trabalho. Então, no meu modo de ver, ao mesmo tempo que você quer fortalecer a norma coletiva, eles tiraram a contribuição sindical. Então, esse sindicato que vai negociar uma norma coletiva, ele já vai desarticulado, ele já vai debilitado, porque eles tiraram a fonte de renda. E me parece, tem até uma frase do Otto von Bismarck, que diz assim, soubesse as pessoas como são feitas as salsichas e as leis e as salsichas... Você não comeria cachorro-quente e não acreditaria tanto nas leis. E aí eu acrescento, soubesse as pessoas como são feitas as negociações coletivas... Então... E a sua experiência é muito importante, porque Tallegrave, ele é advogado militante mesmo, e atuou muito nesse campo de negociação coletiva. Pode falar, fica à vontade. As negociações coletivas, eu não estou falando dessas que são amigos de vocês, aí que são tudo gente boa, estou falando dos outros aí, né? Na verdade,
verdade, essas negociações coletivas, elas vêm prontas, já vêm casadas. O sindicato ele tem interesse em passar sua taxa de reversão salarial. Agora, mesmo assim, eu acho que o sindicato é um mal necessário. Eu acho que se a gente faz crítica ao sindicato, mas se você tira o sindicato, o trabalhador ainda fica mais desprotegido. Então... Eu acho que esse é um primeiro ponto de um diagnóstico que não pode ser desprezado. A ideia de que, olha, a prevalência do negociado sobre o legislado é um mote, é um chavão, é quase um bordão. E nós podemos falar que a própria Constituição já autorizaria ou já chancelaria a ideia de um prestígio da autonomia coletiva da vontade. Mas soa contraditório que se fale de um projeto de lei que se torna lei para trazer um prestígio à autonomia coletiva da vontade que enfraquece os sindicatos. Né? Então, nós deixamos, e perceba que enfraquece como ente coletivo e enfraquece até nas suas atividades. Quando a gente pensa, por exemplo, no fim da obrigatoriedade da homologação da decisão. E a negociação coletiva, você é juiz do trabalho, você sabe. Hoje, nesse contexto aí de 20 anos para cá, ela vem muito mais em pejos, ou seja, ela vem em detrimento da lei do que para melhorar. Antigamente, nos anos 80, né, na época do Fordismo, a negociação coletiva era para acrescentar direitos além da legislação. Hoje nós sabemos que é para tirar horas in itinere, que é para reduzir intervalo, é para propiciar uma flexibilização. Então a negociação coletiva, por incrível que pareça, nesse arranjo, isso não é só no Brasil, na Europa também, nesse atual arranjo, leia-se precarizar condições de trabalho. Essa é uma ideia muito boa. Agora, como eu disse, esse programa está sendo feito ao vivo. E é a terceira vez que eu faço um programa ao vivo. A gente fazia a gravação, ia invadir a casa de alguém. Ou se você quiser ceder a sua casa para a gente gravar um papiando, vai ser ótimo, vai estar aceitando, viu? Né? Aí eu dou até uma canequinha. Né? Mas nesse ponto a gente fazia, aí invadia a casa, fazia um dado. E de repente eu comecei a fazer a gravação ao vivo. E aí fiz com o Fábio Roque sobre corrupção, fiz com o Matheus Carvalho sobre improbidade administrativa e agora estou com o Dalegrave sobre reforma administrativa, ou reforma trabalhista. E aí, cara, a gente disse, olha, um modelo interessante é interagir. E aí o que acontece? Eu não sei o que vai acontecer, já vou mudar de câmera, mas agora vai aparecer aí alguma pergunta que alguém fez. E eu quero perguntar aqui na bucha para o Dalegrave. O que é que aparece aí de pergunta aí? Alguém quer perguntar? Olha. Pamela, de Juazeiro do Norte, Ceará, perguntou: há espaço para restrição normativa à terceirização depois da reforma trabalhista? O que você acha, Dalegrave? Veja, a terceirização, ela teve a vantagem que ela foi regulamentada. Sim. Vamos falar a verdade. Porque antes era uma súmula do TST, uma matéria tão importante... E não tinha uma lei. Nós tínhamos a Lei 6.019, de 74, que é por trabalho temporário. A nova lei, porque além da reforma, nós tivemos uma nova lei da terceirização, né? Que veio um pouquinho antes. E essa nova lei, ela traz dois braços para a terceirização. Ela mantém a figura do tomador de serviço para aquelas duas situações, acréscimo extraordinário, substituição de quadro permanente, e cria um outro braço de terceirização, que é a prestação de serviço. Prestação de serviço terceirizado. E aí, com a reforma trabalhista, ele já altera uma lei que tinha 2 meses para dizer que a terceirização é possível, inclusive sobre a atividade principal, atividade fim. Então, hoje é muito amplo. Me parece perigoso, porque você imagine um hospital hoje que vai terceirizar enfermeiro. Você imagine faculdade que terceiriza todos os professores. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu digo o seguinte, olha só, porque terceirização é um tema que por si só vale um papiano, né? Tonassi, você está me devendo papiano sobre terceirização da administração pública, olha lá, estou mandando recado no ar. E eu quero dizer, sobre terceirização, uma das grandes coisas, quando eu falo com meus alunos lá na graduação, ou mesmo no mestrado, eu fico dizendo, olha, que terceirização no Brasil é um tema que merece ser estudado, até professor de IED. Sabe? Por quê? Porque a súmula 331 pode ser compreendida inicialmente como uma ideia de uma jurisprudência pré-ter legem, uma jurisprudência antes da lei, para disciplinar, quando se aplicou, por analogia, a Lei 6.019 de 74 e o artigo 455 da CLT para criar a responsabilidade. Quando tivemos aquela questão da Lei 8.666, virou uma jurisprudência contra a legem, né? Sem querer decretar constitucionalidade ou inconstitucionalidade.
decidiu-se isso, e aí com as idas e vindas antecipou-se a lei, e a lei de terceirização no Brasil veio com tantos cuidados, porque ela foi objeto de discussão. E isso é uma das coisas que é muito interessante falar sobre essa reforma trabalhista, porque é evidente um déficit democrático na ideia de não ter sido discutido. Houve pontos que houve discussão. Negociado sobre legislado, terceirização, artigo 11, mas o resto entrou de repente no relatório Rogério Marinho. Mas a terceirização, ela começou com o fenômeno do toyotismo. Sim. Quando os japoneses lançaram um novo paradigma, não mais construir em série, just in case, mas construir os carros just in time. E aí o que aconteceu? A empresa, ela não precisava ser grande. No Fordismo era o the big is beautiful. No toyotismo é the small is beautiful, ou seja, a empresa fica só com o coração, com o chassi, o motor, e aí os japoneses criaram a subcontratação. Exato. Nascia nos anos 60 a terceirização, mas para atividade secundária. Agora o que fizeram? Você pode terceirizar a atividade fim, a atividade principal. Me parece uma deformação do conceito de empresa. Porque quando você fala empresa, nós temos 4 elementos. Nós temos insumos, tecnologia, mão de obra e capital. Ora, mão de obra é um elemento essencial da empresa. Se eu terceirizo mão de obra, eu deformo o conceito de empresa. E que é interessante, e digamos assim, uma das questões dessa reforma trabalhista, né, é que a Lei 13.467, ele pode brincar dizendo que ela saiu do armário. Por quê? Porque a lei da terceirização foi feita de uma tal forma para ficar disfarçada. Pode atividade meio, atividade... Porque ele não utilizou os conceitos pensando em atividade econômica especializada, alguma coisa assim. A nova foi no rolo compressor e disse, pode em qualquer tipo de atividade, inclusive atividade principal. Ou seja, é um tema fascinante. Porque os congressistas perceberam que esse congresso ia passar qualquer coisa que seja do interesse neoliberal. Então, o Inês falou, perdeu o pudor. Se existiam, vamos pôr serviço específico determinado, com a reforma vamos falar com todas as letras. Eu sou fãzão, sou fãzoca mesmo, assim, macaco de auditório da Alegrave. Eu vi uma palestra dele no Congresso da LTR e ele fez uma coisa parecida, foi muito engraçado. Ele falando lá, olha, vem cá, a impressão que dava na Lei 3.467, o pessoal dizia, vem cá, o que vocês querem mudar aí? Qualquer coisa assim, tem alguma coisa para mudar? A impressão que fica era essa, que era um cenário de empresários. Você quer mudar o quê? Vamos acrescentar isso aqui? Era importante mudar. A legislação trabalhista de tempos em tempos ela precisa se tornar um pouco mais flexível, mas não do jeito que fizeram. Por exemplo, criar a figura do hipersuficiente, que também, agora se o indivíduo, o trabalhador ganha 11 mil reais e tem diploma superior, ele é um cartão diamante. Ele é um cartão diamante. Poderoso. Aí o contrato dele pode passar por cima da lei. Ou seja, pode ser mais flexível e menos protetivo do que os demais. E subtraindo ao seu trabalho, porque ele pode fazer pode fazer cláusula compromissória, ou seja, sair para a arbitragem, o que havia resistência até aquele momento. Justiça vai ficar só para os pobres. O cartão diamante vai para uma câmara de arbitragem. Vamos ver se tem mais alguma pergunta? Bota no ar aí. Olha lá. Nelson Rufino, de Patos, Minas Gerais, pergunta, quais são os aspectos de constitucionalidade duvidosa da reforma trabalhista? Eita! Muitos. Muitos, né? Vou dar um, por exemplo. O artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal diz, jornada de 8 horas, facultada a compensação mediante acordo ou convenção coletiva. O que a reforma fez? Criou um banco de horas semestral que não precisa mais de acordo e convenção coletiva. Quer dizer, é raso. Nós agora tem compensação tácita, não é mesmo? Quando é dentro do mês, é tácita. Exatamente. Ou seja, realmente não há limites para a criatividade humana nesse aspecto. Por quê? Porque... E a sensação que digo, poxa, eu estou como juiz há mais de 22 anos, como professor há mais de 21. E a impressão que dá, né, é que realmente o que tinha de OJ, súmula do TST, se eu puder decidir diametralmente oposto, ou seja, é um cavalo de pau, segurou, rodou, foi essa a sensação que tivemos. Né? E nesse ponto há, sem sombra de dúvida, várias questões que beiram... A própria arbitragem, quando o Constituinte quis
conceder arbitragem na esfera do direito do trabalho, o fez apenas para as negociações coletivas. Artigo 114, parágrafo 1º, 2º ali, fala, você pode eleger árbitro na negociação coletiva. Então me parece que houve um silêncio eloquente. Ele só quis autorizar para a negociação coletiva. Então não pode o legislador infraconstitucional agora estender a arbitragem para o suficiente, que me parece inconstitucional. Há várias questões, e eu digo, porque a gente fala sobre controle de constitucionalidade, sobre controle de convencionalidade, algumas súmulas, olha, anote aí, reflita sobre a súmula 144, sobre a Convenção 144, a Convenção 154 da OIT. Há vários pontos que a gente pode discutir, e até mesmo a questão do trabalho da mulher, né? Discussões que tinha uma mudança recente da legislação e de repente faz um retrocesso, a ideia de retrocesso social está evidente talvez. Eu acho que teremos muitas questões a debater sobre os temas de constitucionalidade. Mas vamos ver, tem mais questão para debater, porque, olha, eu gostei dessa ideia de jogar as perguntas por meio, porque aí fica chegando um monte de coisa aí e o pessoal fica dizendo, tem pergunta? Bota a pergunta aí, Fabinho. Adriele, de Manaus, você é poderoso, rapaz, de Manaus. Como deve ser pensado o sistema de controle de jornada de trabalho no Brasil depois da reforma trabalhista? Depois da reforma, posso responder? Pode aparecer aqui, olha. Você é o âncora aqui. Não, aqui eu só falo quando você me passa a bola. Eu sou grandão, eu sou o âncora, estou segurando aqui. Hoje o sistema de jornada são 4. Nós mantemos, a reforma manteve o banco anual, artigo 59, parágrafo 2º, criou um banco de horas tácito dentro do mês e um banco de horas semestral, que é mediante acordo escrito, mas não precisa ter a chancela do sindicato. E ainda legitimou 12 por 36, e aí também tem mais uma pegadinha aí. Eu ia dizer mais uma sacanagem, né? Mas mais uma pegadinha. Agora vale tudo. Batendo com o Pamplona, pode. Tá valendo. Onde que está a sacanagem no 12 por 36? Nós sabemos que o 12 por 36, ele já compensa dentro dele o domingo, mas não o feriado. O feriado é feriado, então você vai no mês, no calendário e diz, esse mês tem 2 feriados, todo mundo fica... Agora, para o trabalhador do 12 por 36, o feriado não existe. Não é um repouso, porque a lei, a reforma trabalhista, diz que quem trabalha no 12 por 36, o feriado já está compensado. Quer dizer, discriminaram o trabalhador do 12 por 36. E é um sistema, nessa ideia de controle de jornada, que realmente a gente fica imaginando... porque quando eu dou aula de direito do trabalho, poxa, há mais de 20 anos, e aí eu fico... pensando, naquelas primeiras aulas de direito do trabalho, a gente pensa assim, olha, qual foram os grandes motes para o surgimento do direito do trabalho? A fixação de uma retribuição digna e a limitação da jornada de trabalho. Ou seja, tudo aquilo que talvez tenha sido a gênese do sistema de proteção, parece que foi abalado. Eu não quero dizer revogado, eu não quero dizer atacado, mas eu quero dizer... com alguns momentos de repensar. E você quer uma pérola dentro do que você falou? Sim. A reforma disse o seguinte, que normas de intervalo e repouso não são mais consideradas normas de segurança do trabalho. Exato, quer dizer, só faltou dizer, revogue-se a lei da gravidade. Porque os caras mudaram até a medicina, a fadiga, tudo aquilo que foi construído, que nem você bem lembrou, o direito do trabalho nasceu com esse pilar de pôr pausas, limites. Agora... É possível você negociar legislado, inclusive sobre intervalos, porque eles dizem que isso, está lá no parágrafo único do 611, parece, dizendo normas de intervalo e repouso não são consideradas normas de segurança do trabalho. E note quantas questões podem ser repensadas. Eu estou acompanhando uma turma, um pessoal muito divertido lá na Universidade Federal da Bahia, e que eu estou fazendo o semestre todo sobre a reforma trabalhista. E aí eu combino com os meninos e eu digo, olha, a cada um dos temas que a gente para pensar, digo assim, como é que o indivíduo trouxe a questão, por exemplo, de uma previsão, tal qual aquela previsão das cooperativas agora para o trabalhador autônomo. Só que aí eu digo, olha, mas a norma é aquela norma que com o qual, sem o qual tudo fica tal qual? Ou é uma norma que acaba invertendo ônus da prova sobre discussões, a mera formalização por si só já dá uma presunção de validade, ou seja, há algumas discussões que a nítida impressão que se tem é que
foram feitas para dizer, eu acho que a Justiça do Trabalho está exagerando muito, está protegendo demais, quando na verdade não é a Justiça do Trabalho que protege. É um direito material que é aplicável por um magistrado. E, Rodolfo, nós temos que dizer uma coisa. Existe no Brasil um mito de achar que a legislação trabalhista ela é um patinho feio. A nossa legislação trabalhista brasileira é igual à de Portugal, Código de Trabalho de Portugal, é igual ao Estatuto dos Trabalhadores da Espanha, é igual à legislação da Itália. Então nós temos que parar, porque a mídia fica repetindo isso. A CLT de 1943, dos 900 artigos originais da CLT de 43, 120, 130 que ainda são originais. Todos eles já foram modificados. Exato. E os direitos trabalhistas que nós temos na nossa legislação estão de acordo com a OIT. Exato. É férias, 13º, RCR, horas extras. E perceber que direitos trabalhistas são feitos para preservar a dignidade. Quando eu sou juiz do trabalho e fiz concurso para direito civil, e as pessoas dizem, mas Pamplona, você está voltando para o pessoal da igualdade. Não, é porque o direito civil mudou e quer uma nova perspectiva calcada na dignidade. E nessa linha é o que eu fico dizer para as pessoas, gente, é preciso compreender que o direito do trabalho não é para ser custo, é para evitar dumping social. É para evitar situações de aviltamento da dignidade. E isso é algo que dentro desse mundo estranho que estamos vivendo, né, e é uma tecla que eu bato com frequência, a gente precisa ter muito cuidado com essa bipolaridade que a gente vive de mortadelas e coxinhas, de Bavi e Vitória, de Atletiba, de Fla-Flu, de Grenal. As pessoas estão imaginando e olhando o outro como um inimigo e não como alguém que eventualmente pensa diferente. Mas nós falamos de repouso, eu tenho uma curiosidade. Diga aí. Você dorme, não? De vez em quando. Há controvérsia, algumas lendas... Não, porque você faz tanta coisa. Agora tá lançando CD, e show, e teatro, e juiz. Você dorme? Eu durmo. Quantas horas você dorme por dia? Isso depende. Um dia a gente vai descobrir nas lendas urbanas. Essa é uma lenda. É uma lenda. Eu acho que quando eu morrer, eu descanso. Mas deixa eu ver aqui na terra, aqui na tela, se tem mais uma pergunta. Tem. Cristiano, do Rio de Janeiro. Olha, quais são as grandes armadilhas da reforma trabalhista? As armadilhas principais estão no processo do trabalho. Inibição do direito de ação. Certo. Eu vejo duas armadilhas pesadíssimas. Já ouvi. Justiça gratuita. Antes você declarava pobre, na acepção da palavra, e tinha uma presunção iuris tanto. Certo. Agora não. Agora aquela declaração não vale mais. Nós estamos pior do que o CPC de Exato, 2015. Uma das coisas que eu acho mais surreais. É mais fácil conseguir gratuidade no processo civil do que no processo do trabalho. E agora não. Tem lá um limite objetivo e você tem que fazer prova. Você tem que fazer prova que você é pobre. Você imagina você fazer prova. Você vai juntar o que lá que você é pobre? Uma foto do puxadinho. Deve ser. E daí esses dias até teve um caso pitoresco que o juiz revogou a justiça gratuita, porque foi no Instagram do reclamante e viu ele nos restaurantes mais chiques, daí ele pôs na sentença, dizendo, pelos pratos de comida que você come, os restaurantes que você frequenta, você não é pobre. Essa sentença ficou espalhado pelo mundo. Pois mas não é por aí. Na verdade, a justiça gratuita tem até uma ação do Janot, pedindo a inconstitucionalidade, porque o princípio da Constituição é o seguinte, a pessoa tem direito a uma assistência judiciária efetiva quando a pessoa é necessitada. E essa nova lei, ela trouxe custas mais altas, porque agora você tem que liquidar a petição inicial, então as custas é sobre o pedido, e ela restringiu. Mesmo o beneficiário da justiça gratuita tem que pagar perícia, e mesmo o beneficiário da justiça gratuita tem que pagar honorários, que é a segunda pegadinha, honorários de sucumbência recíproca. Então o trabalhador, quando você avisa ele e diz o seguinte, olha, você entrar com a ação, cada pedido você vai ter que quantificar. Se você pediu lá 100 mil de horas extras e perdeu, você vai ter que pagar honorários de sucumbência para o advogado da empresa. Alguns vão dizer o seguinte, tem um lado bom que vai diminuir a aventura. Concordo, mas vai inibir. Claro. Porque o sujeito vai dizer, poxa, eu já estou desempregado. Que quem entra com a ação está desempregado, Exatamente. geralmente. Já estou desempregado. As ações são de risco, ninguém se entende, porque até juízes da mesma turma não se entendem. Exato. Aí eu vou arriscar uma coisa e sair devendo, então me parece que as armadilhas, que foi a pergunta, é de ordem processual. Eu diria que há também uma outra armadilha que precisa ficar de olho aberto, que é uma armadilha de direito material que reflete ao processo,
é a quitação anual. Verdade. Essa quitação anual, meu velho, verdade. é a expressão baiana, não sei como é que você vai usar em Curitiba, né? Mas na Bahia, diga, é esparro. Por quê? Porque, cara, é uma situação... Imagine, os caras enfraqueceram os sindicatos, né? Aí o indivíduo vai levar, no começo do ano, dizer, levo todos os recibos para dizer se o empregado tem alguma coisa para reclamar. Não tem da quitação. Sabe o que vai acontecer, Dalegrado? Eu vou ser aqui trombeta do apocalipse. Sabe o que pode acontecer em determinados centros urbanos? E eu fui juiz do interior da Bahia. Eu fiz inspeção judicial para ver situações do cara que tinha assinado recibo em branco, uma quantidade de tudo. Já tinha pedido demissão em branco desde o cara que acabou de ser contratado. E, cara, sabe o que vai acontecer em algum dos rincões desse país continental? Os caras vão levar para o sindicato. Alguns vão, não, tá errado isso, não sei o quê, e vão fazer o acerto de contas. Durante o ano esse pessoal vai ser despedido. E aí, no ano seguinte, quem é que vai ser despedido? A prescrição, que é quinquenal pela Constituição, vai se tornar anual. Porque Exatamente. se o empregador fizer todo ano isso, Exatamente. na hora que esse empregado sair da empresa, não tem 5 anos acumulado. Porque foi fatiado, todo ano está sendo quitado, Exatamente. Sobrou 11 meses, 10 meses, nunca Exatamente. mais do que um ano. E aí o indivíduo vai pensar 2 vezes se vai ajuizar uma reclamação, se vale a pena ter esse desgaste. Mas aí vocês, juízes do trabalho, vão ter que redobrar a sensibilidade nessas questões. Eu diria, e há aí algumas armadilhas acessórias. Sob prescrição, a nova redação do artigo 11, não estou nem falando do 11A da pressão intercorrente, do 11, que pegaram lá aquela súmula 294 e pioraram. Transformaram em lei. E transformam. Não, mas não é só. Tem um lance lá, e está lá no meu novo livro sobre prescrição, veja lá isso. O indivíduo não é mais só na alteração do pactuado, é no descumprimento do pactuado. Essa prescrição absoluta vai estar lá. Caso seja uma questão técnica, o pessoal lá, o cidadão que está nos ouvindo pode dizer, olha, se informe sobre isso. Então, já que você falou do livro, vou fazer uma propaganda do meu livro. Claro, gente, nós estamos Eu tenho um livro sobre responsabilidade civil, que está na 6ª edição. E que vale muito a pena, vale muito a pena. Saiu agora atualizado pela Reforma, pela editora LTR. Sim. Responsabilidade Civil do Direito do Trabalho. E lá eu comento principalmente o dano moral, que Sim. também tem um capítulo novo sobre o dano moral. Estão tentando tirar o dano moral e ricochete da esfera trabalhista, tabelar o dano moral, valores pífios. Então tem várias questões ali. Esse tabelamento eu acho que é até interessante, porque na verdade é estabelecimento de parâmetros, só que com teto. O grande lance é esse, para a gente tentar discutir quando a gente pensa no confronto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Há muita coisa. Só que parece que estamos dizendo que tem mais pergunta. Esse negócio de ao vivo é uma beleza. Tem mais pergunta aí? Tchan, tem. E o acesso à justiça com a reforma trabalhista, como é que fica? De Rudinei Pinheiro, só não disse de onde que é. Vamos lá. O acesso é isso que nós estávamos comentando. Agora está mais difícil, porque o reclamante vai ter que quantificar cada pedido. Sim. As custas, então, vão ser maiores, porque antes você põe um valor ali, um pouquinho mais do que 40 salários mínimos para o rito ser ordinário e ficava por isso. Agora, o valor da causa vai se representar a soma dos pedidos. E se você perder cada item, você vai ter que pagar honorário de sucumbência, vai ter que pagar custas. Esta reforma diminuiu os casos de isenção de custas. Se você arquiva, veja que interessante, isso é objeto da ação do Janot também. Se arquivou os autos arquivaram, extinção sem julgamento. O artigo 844, ou seja, pela ausência... Pela ausência da parte. Para renovar a instância, para ajuizar novamente a ação, tem que pagar as custas. Virou uma condição da nova ação. E nesse sentido, não que você não tenha que pagar as custas, mas colocar como uma condição, nós temos um princípio constitucional, artigo 5º, inciso 35, que é o princípio, exatamente, do acesso à jurisdição. Eu não posso tolher esse princípio maior, que é o princípio do acesso à jurisdição. E uma das coisas que eu até estava brincando outro dia conversando com o Fred, né, batendo papo com ele, dizendo assim, olha, cara, eu acho que a gente tem que repensar, sabe, tentar construir uma teoria própria, até dos honorários da sucumbência no cheio do trabalho. Sabe? Porque se nós formos fazer, como as pessoas estão dizendo, e é, digamos assim, a postura mais fácil, dizer, vamos aplicar a ideia dos honorários da sucumbência como no processo civil, verificando pedido por pedido, valor por causa da questão da possibilidade da sucumbência para efeito recursal. Aí o que acontece? Outro dia eu estava propondo sala de aula com os meus alunos, conversando assim, será que a gente não podia repensar essa matéria para propor efetivamente
Não estou dizendo acabar o honorário sucumbência, não é isso não. Porque acho que é uma vitória também para prestigiar a advocacia. Mas talvez honorários por pedido e não por valor. Porque o que é que vai acontecer com essa brincadeira, ou entre aspas, brincadeira com ironia, né, de fazer os pedidos líquidos? Você vai ter que ter algum tipo de produção antecipada de prova para trazer os cartões de ponto o e os recibos. É uma pessoa simples, né? Como Como é que ele vai fazer isso? Então, o ideal é que ele pudesse fazer uma estimativa de qual o seu potencial e depois isso fosse acertado. Se ele tiver hora extra a receber, aí o valor, a diferença de valor que for apurado, aí nós podemos ter honorários sobre o que ele ganhou. Porque é vedada a sentença ultrapetita. Então, se ele põe um valor muito pequeno e depois descobre-se que as diferenças de horas extras eram maiores, o juiz vai dizer, não, eu não posso dar mais do que você pediu. Aí, se ele põe um valor muito alto, depois não é tudo aquilo, ele vai ter que pagar no horário. Então tá cheio de pegadinha. Exato. Nós estamos vendo o programa do Faustão ali, as pegadinhas. Não é por aí. Somos segurança jurídica. E qual é a finalidade de se restringir o acesso à prestação jurisdicional? É o medo da Justiça do Trabalho? É o medo de se efetivar direitos trabalhistas? Ou é realmente um retrocesso democrático e de prestígio dos nossos direitos trabalhistas? Ok, o pessoal não para de chegar a pergunta, tem mais 2 perguntas aí. Olha só, bote as perguntas aí, bote uma de cada. Olha a pergunta enorme aqui. Marcelo Campos, prezados, boa noite. É um grande prazer acompanhar esse Papeando ao vivo. Quase não vi ninguém falando sobre a falta de isonomia que foi dada ao Instituto da Revelia para reclamante e reclamado. Gostaria de saber dos novos debatedores se trata-se de um caso de inconstitucionalidade. Beleza, vamos discutir isso aqui, deixa comigo. Né? Alô, cadê? Artigo 844 da CLT. O artigo 844 da CLT, né, nesse ponto, teve uma modificação. E foi engraçado. Por quê? Porque para o arquivamento, complicou-se a vida do reclamante. Por quê? Porque ele vai ter que pagar as custas para poder ajuizar uma nova ação. Já para o reclamado, a ideia da revelia agora, adotou-se a ideia do ânimos defendente, do ânimo de defesa, ou seja, não precisa o preposto mais ser empregado, e se ele não vier, né, recebe-se a defesa e, embora não fala, parece-me uma consequência lógica, aplica-se uma confissão independente de não haver revelia, recebe-se a defesa, documentos e faz isso. Mas perceba, chega a ser irônico, né, essa ideia de que complicou-se a vida do autor, do hipossuficiente, tradicional pelo menos, e flexibilizou-se ou amaciou-se a vida do demandado. Do empregador. Sem sombra de dúvida. Eu gostei da pergunta, foi uma oportunidade de trazer essa questão. É um diagnóstico que eu acho, porque eu estou falando sério, gente. Não é fake não, eu não sei quem é a pessoa. O pessoal soltou a pergunta aí e, como é o nome do rapaz? Marcelo, um abraço para você. Ele só não disse que estado é, não disse não. Então, um abraço para você, de estado que você seja, e o Papeando está à sua disposição. Tem mais uma pergunta, né? Vamos lá, aqui. É possível se prever como será a recepção da reforma trabalhista pelo STF? Paulo Henrique Costa Lima, de Brasília, Distrito Federal. Ô Paulo, deixa eu olhar aqui. Ô Paulo, é papeando com Pamplona ou com Dalegrave, não com Mandiná. É difícil adivinhar o que vai acontecer. Agora, mas já dá para ter uma noção. É claro. Tá o STF, ele é muito avançado em algumas matérias. Mas quando se trata a matéria trabalhista, eles são muito conservadores. Com exceção ali de 2 ou 3 nomes, que não vamos citar nomes aqui, claro. Mas nós estamos verificando que eles estão tendo uma visão distorcida. Verdade. Até porque quem é egresso da Justiça do Trabalho ali tem o ministro Marco Aurélio, mas que já faz mais de 25 anos que ele era do TST, e tem a ministra Rosa Weber, que é recente. O resto são ministros que não têm uma vivência trabalhista. E o direito do trabalho é uma justiça especializada, tem todo um contexto. Então, desculpe a minha sinceridade, mas os ministros do STF têm que estudar mais direito do trabalho, os princípios, e não deixar, não podemos esquecer que direito do trabalho é direito social. Verdade. E direito social é direito humano de segunda geração. Verdade. Então, o contexto, a hermenêutica que o ministro tem que fazer, quando ele está julgando norma trabalhista, norma trabalhista, que é direito social, que é direito humano, que é direito fundamental.
mas pelo que a gente vê das últimas verdade. jurisprudências, não é bem assim. Então, a minha visão prospectiva do STF não é das mais otimistas, infelizmente. E eu falar também com o Paulo, viu, Paulo? Porque essa é uma questão muito importante, realmente. E eu confesso, né, tenho algumas aulas aqui que eu falo sobre o que fizeram com a competência da Justiça do Trabalho, né? Porque a gente supostamente teve competência ampliada com a emenda 45, mas foi começando a sair, e parece que não termina nunca. Tiraram até a nossa competência para a entidade de previdência privada fechada, Sim, que era recentemente. algo que, quando eu era juiz da gloriosa primeira vara do trabalho, era a coisa que eu mais tinha para executar aqui em Salvador. Mas é interessante ver que a sua pergunta, Paulo, claro, eu fiz a minha brincadeira, mas a sua pergunta é importantíssima. E talvez, de certa forma, você vai revelar isso, e isso é um diagnóstico que se confirma, com as preocupações que a gente vê, até por base da ANAMATRA, da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, no estudo do tema chamado controle da convencionalidade. De certa forma, parece que não se acredita muito que o Supremo Tribunal Federal vai se declarar uma inconstitucionalidade desses dispositivos. E por isso, a ideia de alguma coisa que possa repercutir internacionalmente. Por quê? Porque, meus amigos, se há uma coisa que eu repito com frequência para os meus alunos é que nos tiram tantos direitos, mas o único direito que realmente nunca vão nos tirar é o direito de ter esperança. E é por isso que a gente deve lutar sempre. Água mole e pedra dura, tanto bate, até que às vezes acaba a água. Não deixe a sua água acabar. E no final dessa água, eu preciso dizer que tem terminar. Tem mais pergunta ainda? Não. Chegou mais pergunta, mas não dá tempo. Então, gente, manda aí pelo Facebook. Esse programa vai estar no ar, né? Já estourou aqui, tá muito legal. Eu estou muito feliz de receber. E Dalegrave, eu tenho que dizer, eu sou seu fã. Você é o cara, é um dos maiores advogados do Brasil, é um dos professores mais encantadores. Eu tenho um prazer de vez em quando conseguir, na sua agenda terrível, trazê-lo para minha pós. E que prazer realizar o sonho, né, de fazer um papeando com você, com a presença da linda Manu aqui no estúdio. Está escondido, não vou mostrar para vocês não, né, mas ela é muito bonita mesmo, a esposa de Dalegrave. E dizer para vocês, né, que, para mim, ter a oportunidade, num momento tão complicado, né, falar sobre a reforma trabalhista é algo que eu gostaria muito que vocês tenham a oportunidade de continuar. Vejam nas hashtags aqui, papeando com Pamplona, né? Veja a hashtag papeando com Dalegrave, veja a hashtag papeando sobre reforma trabalhista, vocês vão ver os bastidores dessa gravação. Não deixe de seguir também lá no Instagram, bota @InstaCSTV, né? E veja o canal CSTV no YouTube, o canal Pamplona no YouTube, vocês vão ver todos os episódios, esse e todos os anteriores. Nós estamos quase Netflix, nós estamos na 4ª temporada, sem sair do ar, gente. É muito legal. E é muito bom poder conversar sobre direito com profundidade, com clareza, com liberdade e com leveza. É um prazer enorme. E me permita, neste momento final, fazer o nosso indefectível brinde da caneca do Papeando. É um prazer estar aqui com você. O prazer é meu irmão. E que vocês possam ter aproveitado ao máximo esse Papeando. Esse é o momento de encerrar. E daqui a pouco, não sei se vai entrar no ar hoje, mas com certeza entrará no momento em que esse programa foi editado, a nossa visão poética sobre a questão do direito do trabalho. Sobre esse momento em que cada vez mais vemos os trabalhadores em uma situação de vulnerabilidade. E não somente numa vulnerabilidade jurídica, mas econômica, política, quiçá social. Mas, se há uma mensagem que eu quero dizer para os senhores, é aquilo que eu falei. Que a água que nos move nunca cesse. Estaremos juntos.